Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar continuidade aos jogos, né? Continuação de terceiro bimestre sobre jogos de tabuleiro e jogos digitais, tá bom? Questionamentos iniciais. Primeiro, o que são jogos? Para vocês, o que são jogos? Quais são as categorias dos jogos existentes? Será que é dividido em categoria? Os jogos são divididos em categoria? E aí, o que vocês sabem sobre a história dos jogos? Obviamente que vai passar um bocado de coisa na cabeça de vocês e aí a gente vai vendo também um pouquinho através das explicações aqui, tá bom? Todos esses questionamentos aqui a gente vai descobrir ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, ao final do bimestre, vocês vão saber responder o que são jogos, quais são as categorias dos jogos existentes e vocês vão aprender um pouco da história dos jogos, tá bom? Então, conceituações de jogos. Para Mello, em 1989, o jogo define-se como uma atividade ou ocupação voluntária em que o real e a fantasia se encontram. Ou seja, num jogo de xadrez, aquilo ali é uma atividade, é uma ocupação voluntária de dois participantes. O real sou eu que vou mover a peça e a fantasia é o que? É a partir do momento que eu estou movimentando aquela peça me representa naquele determinado jogo. Ou seja, é uma fantasia onde aquela peça, se eu estou mexendo com o peão, aquele peão naquele momento me representa. Se eu estou mexendo com a torre, aquela torre me representa. Se eu estou movendo com o cavalo, aquele cavalo me representa. Para Ferreira, em 2003, o jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras, visando a um determinado objetivo. Veja só, a mesma coisa acontece, só que aqui a gente tem um exemplo de atividade física. Aqui a gente tinha mais algo voltado para o mental, um jogo de tabuleiro, um dominó, um andama, um xadrez, certo? Mas aqui eu mesmo estou me representando. Então, por exemplo, o jogo é uma atividade física e o mental. Mental, totalmente mental, ela seria se fosse um jogo de tabuleiro. Porém, quando a gente fala em atividade física, a gente está falando em movimento. Então, além de ser mental, a gente tem o movimento. Então, a atividade física que favorece a socialização. Por exemplo, um jogo de queimado. Tá? A gente está socializando com diversas pessoas e jogando um jogo. Então, aquilo ali não é a questão da fantasia, não é um tabuleiro, uma peça do xadrez que vai me representar. Aqui na atividade física, eu estou me representando, né? E é realizado obedecendo a um sistema de regras. Se eu for jogar barrinha de praia, como vocês chamam, tem algumas regras. Se eu for jogar queimado, tem algumas regras a serem seguidas. Se tocar em alguém, é queimado. Se tocar no cabelo, possa ser que seja queimado ou não. Eu posso botar uma regra em que apenas os meninos podem queimar os meninos e as meninas queimar as meninas. Se um menino queimar uma menina, não valerá. Então, eu estou impondo uma regra, não é isso? Visando um determinado objetivo. E qual seria o objetivo do queimado? Queimar toda a equipe adversária, né? Para Huizinga, 1999, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, no caso aqui não seria segundo, é seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Foi o que eu acabei de dizer. A gente tem um limite de tempo, a gente pode botar tempo ou não, por exemplo, no jogo de queimado, mas a gente tem um espaço
delimitado, né? Se for na quadra, a gente pode botar apenas na quadra de voleibol, dentro da quadra de voleibol, para não ficar muito grande uma quadra contra outra de futsal. Seguindo regras livremente consentidas, ou seja, eu acabei de impor uma regra onde os meninos só podem queimar os meninos e as meninas só podem queimar as meninas. Se as duas equipes aceitarem essa regra, o que é que vai acontecer? São regras livremente consentidas, ou seja, eu flexibilizei uma regra e as duas equipes vão jogar de acordo com a regra que a gente atualizou agora. Mas absolutamente obrigatórios, ou seja, se um menino queimar uma menina, como já foi dito anteriormente, né, imposta essa regra, então não valerá quando um menino queimar uma menina. E para o coletivo de autores, em 2009, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Essa frasezinha aqui, né, ela nos diz muito a respeito da junção de todas as anteriores, não é isso? Então, é uma peça que me representa na fantasia, né? É uma regra que eu modifico livremente, né? Então, eu utilizo a imaginação para aquelas peças me representarem e por aí vai. Com base nos conceitos anteriores, podemos dizer que jogo é uma atividade física e ou mental de ocupação voluntária inventada pelo homem que favorece a socialização e é capaz de modificar imaginariamente a realidade e o presente. Essa atividade é vivenciada em determinados limites de tempo e espaço, sobre regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Ou seja, esse parágrafo aqui é nada mais nada menos do que todos os conceitos anteriores. É um conceito geral de todos os conceitos anteriores, dos autores anteriores. Aí a gente vai ver um pouco de jogos de salão. O que são os jogos de salão? Jogos de salão, também conhecidos como jogos de tabuleiro, fazem parte da cultura dos povos desde os tempos imemoriais. Normalmente são jogados por duas pessoas, mas existem alguns que admitem até 6 pessoas, como as damas chinesas. Pessoal, nem sempre jogos de salão limita-se apenas a jogo de tabuleiro, tá? Jogo de salão, o nome está dizendo por quê? Porque é jogado dentro de um ambiente fechado, de uma sala grande, chamada salão, certo? Porém, dentro dos jogos de salão, a gente tem também o baralho, a gente tem a sinuca, a gente tem o ping-pong, tá certo? A gente tem o pimbolim. Então, todos esses que eu acabei de citar não são jogos de tabuleiro, porém são jogos também considerados como jogos de salão, tá? Os jogos de salão possuem regras pré-determinadas. Eles são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção e concentração durante o jogo. São exemplos de jogos de salão: dominó, dama, xadrez, gamão, baralho, trilha, uno, fubica, quebra-cabeça, etc. Certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente também da história dos jogos, tá bom? Origem dos jogos, que eu acabei de falar. Os primeiros jogos de salão surgiram há cerca de 4.000 anos nas civilizações do Egito e Mesopotâmia. Apesar de ser difícil datar qual foi ou quais foram os primeiros jogos da humanidade, o jogo Mancala é identificado como um dos mais antigos, com mais de 7.000 anos de idade. Foi muito popular na Grécia e em Roma, de onde se espalhou por toda a Europa e foi para a América depois. Tá bom?
A gente vai dar uma pausa nesse vídeo agora e vai para um outro vídeo, um outro professor explicando um pouco também sobre os jogos e a origem dos jogos, tá bom? Acredito que você certamente já tenha jogado ao longo de sua vida algum jogo, já tenha participado de algum jogo. Então, para iniciar, vamos fazer umas perguntinhas. O que é jogo? Então, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias. Esse ponto é importante porque não existe um jogo sem regras, para começo. E não existe no jogo um lugar exatamente delimitado, marcado, obrigatório para ele acontecer. Por exemplo, você pode jogar na rua, no quintal, no espaço da escola, no pátio da escola, por exemplo. Outra pergunta: jogo é a mesma coisa que esporte? Alguém já se questionou sobre isso? Já se perguntou? Bem, o jogo ele não é institucionalizado, ele não tem aquela estrutura, regras, ele também não tem regras fixas, como eu citei agora acima, e ele está ligado assim ao prazer. Muitas vezes a gente fala jogo, por questão de entendimento, se liga à competição, mas não é só isso. E esporte é uma coisa institucionalizada, tem toda a organização e ele tem as suas regras próprias e fixas. Ou seja, se você vai jogar voleibol, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, tem as regras e tem a estrutura, quadra, etc. Número de jogadores e toda a regra que faz o jogo. Se você for jogar em outro estado e até em outro país, as regras são as mesmas para esse esporte competitivo, certo? Então, categorias dos jogos. Nós temos jogos de salão, como por exemplo, xadrez, dama, dominó, é muito famoso nas escolas, jogo de botão, jogos esportivos, do voleibol, handebol, basquete. Um detalhe, esses jogos esportivos, você usa as regras e faz uma adaptação, você usa os fundamentos, a estrutura para fazer uma adaptação, e aí não é aquele esporte, é um jogo esportivo. E os jogos populares, que a gente vê durante a nossa infância, mas também que em qualquer momento, obviamente, mas é um jogo também com esses jogos infantis, jogos de tradição, barra-bandeira, amarelinha, pula-corda, pega-pega. Então, tem muitos jogos famosos que, com toda certeza, fizeram parte da infância de muita gente. Então, o jogo vem do latim jogos, que significa brinquedo, passatempo, divertimento, sujeito a regras. Mas essas regras, como eu já expliquei, elas podem sofrer uma alteração, uma adaptação, uma criação ou uma recriação. Então, a arquitetura, por exemplo, a arqueologia resiste à presença de competições de jogos desde 2600 a.C. Então, isso é uma coisa muito antiga que sempre fez parte da cultura de todos os povos. Então, tem registros de jogos em diversas áreas, em diversos lugares do mundo, através de pinturas, de esculturas, de diversas formas. Mas existe esse registro com bastante facilidade, encontrado com bastante facilidade. O jogo de tabuleiro, ele surgiu aproximadamente em 2300 a.C. Eram usados tabuleiros de papiro e peças de pedra ou marfim, que era o material. Tem um outro exemplo de um jogo de origem romana que depois sofreu influências e influenciou também o tabuleiro do jogo de gamão. O jogo de gamão é um jogo, talvez não seja tão famoso, tão conhecido, mas que, por exemplo,
eu até trouxe essa informação para ilustrar, que fez parte da minha infância, da minha história, que eu conheci e aprendi com meu pai, aprendi e participo, jogo o jogo de gamão. Existe outra curiosidade, vamos colocar assim, que existe um jogo, um dos jogos mais antigos de tabuleiro, o jogo real de Ur, que ele era conhecido como o jogo da passagem da alma. Ou seja, quando o cidadão morria, era colocado o jogo, esse jogo era enterrado com ele, e no seguinte sentido, para que ele tivesse uma ocupação no tédio eterno, no tédio da eternidade. Então, lógico que isso é vamos colocar assim, uma crença, aí já entra talvez uma influência religiosa dentro desse contexto, mas é uma coisa cultural que aí eu não sei se isso tem procedência, né? Mas que tinha essa curiosidade e o jogo ele era tratado até nesse sentido. Tem um jogo chamado Chaturanga, que é o precursor do xadrez. Ele surgiu na Índia e suas peças representavam as 4 divisões do exército: infantaria, cavalaria, elefantes e carruagem. Você vê que elefantes você já traz para uma questão também cultural, que, como eu falei, está sempre presente. O elefante é um animal também característico da Índia. Então, muitas vezes os jogos eles surgem de uma forma, ele sofre influência, sofre alguma modificação e depois ele passa a ser difundido, ele fica famoso, mas dentro de outra estrutura, como aí hoje a gente tem o xadrez. Interessante que temos também aqui nas Américas o jogo da onça. Por uma parte da cultura indígena, ele se assemelha inclusive ao jogo de damas, que esse jogo da onça tinha que o objetivo era capturar as peças do outro jogador. Então se assemelha ao nosso jogo de damas. Após o período da Revolução Industrial, houve uma crescente de produção de jogos, aí para dar serviço, né, à questão da indústria. Isso é uma coisa bastante positiva. E aí, a partir daí, surgiram vários jogos clássicos, bons, logicamente, e temos uma opção grande de tipos de jogos. Jogos populares. Jogos populares ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. Então, os jogos populares ele tem essa grande questão lúdica, muito forte, de brincar. Eles têm essa questão também, que eu particularmente sou muito fã, de você criar e recriar as regras, de interagir bem. O mesmo jogo ele pode ser jogado de diversas maneiras, então é uma coisa muito positiva e que é muito bem aceita e deve ser até bem trabalhada nas nossas aulas de educação física. Na antiguidade, os jogos eram praticados, mas pela relação do tempo e da cultura, das circunstâncias, do contexto, tinha muita questão de simulação de lutas, que a própria brincadeira já trazia a questão de espadas, de lascas de madeira, enfim, tudo na simulação e fazendo uma relação com a questão da luta. Outro jogo também dessa época é o peão, que ainda existe, e aí ele traduzia uma certa destreza de quem estava manuseando aquele objeto, que também isso era importante, inclusive na sobrevivência, pela questão de poder se livrar, de poder atacar, é uma questão de sobrevivência nessa época. Na Idade Média, também todos brincavam, os adultos brincavam, mas também ainda dentro desse contexto de imitar de reproduzir essas questões de luta. Por exemplo, o arco e flecha, o cavalo de pau, e eram atividades que eles realizavam no seu cotidiano.
Outra questão dos jogos na Idade Média é que sua transmissão era feita por via oral. Ou seja, tinha a questão do pessoal saber escrever e tal. Então esse registro era feito através de conversas e ia se passando a estrutura e as regras dos jogos. Na Idade Moderna, a pedagogia moderna passou a considerar que brincar era importante para o desenvolvimento da criança. Então, eles passaram a usar os jogos como atividade importante e para estimular e melhorar o desenvolvimento das crianças. Algumas brincadeiras se consolidaram na Idade Moderna, brincadeiras de roda, de lutas, brincadeiras de pega-pega, imitando soldados, capturando inimigos e prendendo. Então, tudo tem a ver com o contexto que se está inserido. Os jogos esportivos eram parte também, inicialmente, do treino de soldados. Por exemplo, corrida, equilíbrio, luta. Então, tudo tem a ver com a questão da preparação do soldado para o enfrentamento. Antigas civilizações também já possuíam atividades físicas e isso também assim se traduz em jogos, em atividades esportivas. Egito praticava corridas e arremessos. Na cultura indígena tem um jogo chamado Tiatchi, semelhante ao futebol, onde eles ao invés de chutar, usam a cabeça. Na parte oriental, Japão e China, eles têm uma relação muito forte com as lutas, com as artes marciais. Bem, existe um marco histórico contemporâneo que foi criado com a Carta Internacional de Educação Física e Esporte, em 1978. É um documento que possui instruções para que os governos e populações se referenciem nas questões relativas ao esporte para um mundo melhor. Ou seja, isso a gente está falando de política pública para esporte e lazer, que é um dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um. Então a gente, enquanto cidadão, pode solicitar, pode fazer movimentos para que haja mais espaço e oportunidade para essa prática. Ok, pessoal, voltando para cá, a gente viu um pouquinho hoje da conceituação dos jogos, né? Do conceito dos jogos, o que são os jogos e um pouco das origens dos jogos, né? A origem dos jogos de salão, a origem dos jogos esportivos, a origem das brincadeiras populares, que são aquelas que passam de pai para filho, de avô para pai e por aí vai. E aí vocês acompanhem o grupo do WhatsApp, onde a gente vai passar as nossas atividades, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.